Olá, seja bem-vindo a esse nosso encontro com a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, os seus filhos. Um abraço aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, aos irmãos da Primeira Igreja Batista em Muzambinho, Primeira Igreja Batista em Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, aos nossos queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus e aos nossos familiares, que esta graça nos conduza, nos fortaleça. Quero trazer uma palavra de ânimo para os fracos. A palavra de Deus, ela vem animar os fracos, dar os parabéns aos fracos pelo privilégio de serem fracos. Que coisa estranha. Será que eu estou ficando meio perturbado com a quarentena, com o isolamento? Não. Vamos ver aqui na palavra de Deus, eu selecionei 4 tipos de pessoas fracas, de crentes fracos. E eu me incluo, tá? Num desses grupos. Olha só, o primeiro tipo de fraco é o fraco que pensa que é forte. É o fraco, falso forte. Fraco, falso forte. O que é isso? Um dia desse eu estava vendo uma reportagem, achei muito interessante, os médicos dizendo que, os nutricionistas dizendo que existe o falso magro. Eu fiquei, que negócio é esse? Falso magro? Sim, é aquela pessoa que aparentemente é magra, mas ela não tem saúde, uma boa saúde, de uma pessoa magra. Ela tem problema de colesterol, triglicerídeos e outros tipos de problema, pressão alta, mas ela pensa que por ser magra, aparentemente, ela não busca cuidar da sua saúde. Então é o falso magro, está sujeito a ter derrame e a outras doenças que ele pensa que não está sujeito. É o falso magro. Então existe o falso forte. A pessoa que pensa que é forte, mas é fraca. A Bíblia diz que todos nós somos fracos, mas tem pessoas que pensam que são fortes. E a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 12, olha só. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. A melhor versão para esse versículo, segundo muitos estudiosos, é: aquele que pensa que é forte é fraco, já caiu. Aquele que pensa que é forte, está em pé, está seguro, está firme, já caiu, porque o coração se encheu de orgulho e de soberba. O outro tipo de fraco é o fraco acomodado. É aquele fraco que se esconde na sua fraqueza, usa a fraqueza como desculpa para não buscar o fortalecimento, para não buscar, por exemplo, a maturidade, para não buscar o crescimento. Olha o que diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Há muito mais que eu gostaria de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes, acomodados, acerca do que houve, daquilo que houve. A esta altura da caminhada, da vida cristã, diz o autor aos Hebreus, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, ainda precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, o crescimento, o amadurecimento, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, esses que se escondem, que se acomodam na fraqueza, não buscam o crescimento, o fortalecimento, não sabem discernir, distinguir
entre aquilo que é certo e errado. Esses são os que são levados pelos erros doutrinários, né? Pelas heresias que surgem, inclusive e principalmente no meio do povo de Deus. O terceiro tipo de pessoas fracas, ou o terceiro tipo de fraco, é o fraco simplório. O fraco simplório é aquele que tem uma falta de entendimento mesmo, né? Uma dificuldade de entender as coisas. Esse não é condenado. Pelo contrário, ele é sincero, uma pessoa que se entregou a Cristo sinceramente, mas tem um entendimento enfraquecido, é muito simplório. A Bíblia diz assim: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, aquele fraco que pensa que é forte, né? O soberbo, encorajem os desanimados, o fraco que é fraco mesmo, mas é sincero, e ajudem os fracos, ajudem, amparem, sejam pacientes com todos. 1 Tessalonicenses 5:14. O texto que lemos anteriormente, Hebreus 5, de 11 a 14, tá? Os fracos que se escondem na fraqueza. Hebreus 5, 11 a 14. Vamos deixar os textos aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, para que você possa reler esses textos. E o último tipo de pessoas fracas é o fraco que aceita, reconhece a sua fraqueza, mas é o fraco que se rende a Jesus. É o fraco que é forte na graça de Jesus, que reconhece a fraqueza, mas não se esconde atrás dela. Ele se humilha, se rende a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e busca em Cristo o fortalecimento para a sua vida. Olha o que o texto diz. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minha fraqueza. É um orgulho santo. Não é aquela soberba do fraco que pensa que é forte. Não. Feliz em me orgulhar da minha fraqueza. Por quê? Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer a fraqueza, os insultos, as privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Esses fracos, a esses, a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa neles. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Sejamos esses fracos que se fortalecem na graça que está em Cristo Jesus. Amém.